Volta então para nossa última palestra do dia de hoje, com ela que é muito maravilhosa e vai fechar certamente com chave de ouro. A estrategista de futuros, vou pedir um silênciozinho para vocês ouvirem e receberem a nossa convidada com muitos aplausos. Obrigada. A estrategista de futuros e doula da morte certificada, que une sua experiência como consultora de grandes organizações aos seus aprendizados em relação a como as pessoas encaram a morte, nos fala agora sobre como podemos começar a orientar o nosso pensamento em torno do luto e da morte, num esforço para abraçar a mudança para um futuro mais esperançoso. Eu estou falando dela, ó. I know, welcome to the stage, the futures. Vamos dar as boas-vindas a Julie Rush. Muito obrigado por me receber aqui. Também vou falar em inglês, portanto, minhas desculpas por não saber falar português. Primeiro, aplausos aos nossos organizadores que realmente fizeram um trabalho excelente. Obrigado. Realmente estou muito grata de ter vindo ao Brasil, nunca vi antes. Realmente, eu moro em Houston, que é uma gigante torre de edifício, não é assim como isso, estou muito animada. E eu preciso do pointer. There we go. Oh. Bom, lá vamos nós. Bom, quem sou eu? O que eu faço? O que eu sei? Como eu fui apresentada, eu trabalho para a Universidade de Houston, eu sou professora e eu ensino em departamento de Foresight, programa de graduação que nós temos em Houston, e eu ensino nosso curso de introdução e também a psicologia do futuro. Como é que nós sentimos, pensamos, como a neurociência participa, como a gente contempla o futuro. E também sou uma pesquisadora para a Universidade de Houston, também sou uma facilitadora, ajudo com workshops e equipe de projeto, e também faço a apresentação, sou educadora e administradora, além de ensinar os estudantes, também ensino a criança de 10 a 13 anos. Tudo que eu ensino é como fazer o futuro, como fazer previsões. Os mais velhos, alguns têm a idade dos meus pais, mais velhos que eu, e também crianças. Além disso, eu sou quando nós temos a doula é uma que ajuda o nascimento de um bebê. A doula ajuda com a parte não médica, ou seja, o estresse, o que está acontecendo, porque para as mães ficarem calmas. A mesma coisa, nós temos as doulas da morte, alguém que esteja na sala quando estão passando pela morte. Eu faço isso como voluntária para estar com as pessoas, como os membros da família estão morrendo, algumas pessoas realmente não tem ninguém para estar com eles, então eu vou lá e faço isso para eles. E também pessoas que tiveram alguém que faleceu e precisam falar com alguém, então pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um amigo. E eu também fui para a escola, estudei sociologia e teologia, e também eu tenho master em Houston, e tenho um certificado eu estudo de morte e morrer, e também tenho a certificação de doula. Por isso eu estou aqui hoje. Portanto, eu gosto de passar com os meus estudantes que vêm para o nosso programa sobre o ecossistema de futuros e previsões. É muito complicado. Existe muito. Parte que existem tantas pessoas que realmente é bonito sobre tudo isso, que existem tantas pessoas que estão falando sobre futuros e sobre o futuro. Algumas são os nomes, como é que eles chamam? Alguns falam previsão, outros pensamento futuro, outros falam antecipação ou emergência, diferentes nomes como a gente faz esse trabalho. Existem também diferentes escolas com treinamento diferente, você pode ir para a universidade, você pode através de negócios, também faculdade, você pode ser um bootcamp na Universidade de Houston, você tem todo o programa numa única semana, é muito intenso.
Existem também grupos, negócios, organizações. Nós temos muitos amigos que são consultores. Nós não somos consultores, mas temos amigos que são consultores, pessoas que trabalham com os grupos em toda a etapa, enquanto fazem um projeto e olham para o futuro. E temos a governança. Quais são os grupos que ajudam a manter tudo isso organizado? Um é chamado a Associação de Grupos Profissionais, outro é a WFFS, é a Federação de Estudos Futuros. Temos muitas redes também. A acreditação para programas como esses, as universidades realmente é acreditada nos Estados Unidos e somos acreditados como um programa também. Então, é a dupla gama de certificação. E o que as pessoas acreditam, na verdade? São diferentes teorias e métodos e diferentes ferramentas. Quando os estudantes vêm para mim e falam, eu tenho que dizer todas essas coisas para eles, existem dentro de Foresight, eles têm que entender onde eles querem estar, no meio disso tudo. O que nós descobrimos na Universidade de Houston são algumas coisas. Primeiro, que o nosso trabalho é interdisciplinário. Muitos estudantes que estão no meu curso vêm de diferentes históricos. Nós somos um programa virtual, então abrange o mundo inteiro. As pessoas da Indonésia, Seattle, e todos logamos ao mesmo tempo, e os nossos estudantes de pesquisa são do mundo inteiro. Vem também tem pastores, tem contadores, tem muitos que trabalham para a Disney. Então, vem de lugares históricos diferentes e isso ajuda a eliminar as tendências. Então, eu posso estar com pessoas com outros sistemas a fazer outras coisas. Isso torna o nosso trabalho muito melhor, esse contato. O nosso trabalho é global. Como eu falei, nós estamos no globo inteiro tentando fazer esse trabalho juntos. Eu tenho uma equipe, um projeto para a cidade de Dubai e dos Emirados de Abidjan. E um nosso membro de equipe está em Seattle, o outro está em Dubai. Estamos tentando falar ao mesmo tempo. O telefone é muito complicado, mas torna melhor, faz o trabalho melhor. O nosso trabalho é quantitativo, como é qualitativo também. Fazemos muita análise de dados e muita pesquisa, mas que constantemente lembramos que existem pessoas do outro lado de toda essa estatística e todos esses dados. E temos que nos lembrar disso. E são pessoas que têm sentimentos, sensações, que estão passando por essas coisas. E existem animais que são os não humanos, árvores, são coisas lá fora que estão experimentando todos esses dados, que não tem uma voz no meio de tudo isso. E parte do nosso trabalho é tentar que encontre uma voz. E nós temos uma voz para isso. O nosso trabalho é a longo prazo. Às vezes, quando eu falo às pessoas, o que eu faço? Eles dizem, então você está em planejamento estratégico? Eu falo assim, mais ou menos. Geralmente, o plano estratégico são 3 a 5 anos. No nosso projeto e na pesquisa que eu faço, normalmente, são 15 a 50 anos. É bastante complicado. Gostamos de ver 20, 30, 50 anos, são os nossos projetos. Mas isso quer dizer que não é para as pessoas com as quais estou trabalhando, não é para os mais velhos, é para as crianças. Lembra que eu ensino crianças com 10, 12 anos. Então, eu estou trabalhando com eles para que pensem sobre o futuro deles. Também falamos que o nosso trabalho é esperançoso e é transformador. Quando eu tenho estudantes fazendo pesquisas, eu vou falar sobre isso depois. Isso é difícil. Quando eles começam a ver o que está acontecendo no mundo, eles se deprimem, ficam ansiosos, ficam com raiva com os adultos que não fizeram um trabalho bom ao cuidá-los e estão olhando para mim como dizendo, é isso que você está me dando? É isso que eu tenho que fazer? Isso pode ser muito pesado emocionalmente. É pesado para nós, muito mais ainda para as crianças. É isso que nós usamos. Vocês todos receberam aqui uma sacola com... Aqui você tem Joseph Bohr, que originalmente começou com isso. Esse é o nosso Cono do Futuro, na Universidade de Houston. Minha diretora esteve aqui o ano passado, nós trabalhamos e ensinamos e fazemos projetos juntos. Isso é o que a gente usa em Houston.
Vocês podem ver que começa do passado. Sempre que a gente faz o projeto, vocês estão fazendo de 10 anos, de 20 anos, olhamos a mesma distância para o passado e para o futuro. E vemos o que está acontecendo naquele tema específico. E fazemos análise de dados, começamos a ver tendências, os problemas, os planos, que as pessoas estão fazendo, colocamos em direcionadores e começamos a contar histórias. Então, é apenas sobre as tendências, os dados, são as histórias que podem ser possíveis de toda essa informação. E depois ajudamos as pessoas a entender o que podem fazer com tudo isso. O que eu faço? Agora que você me contou a história do futuro, o que eu faço? Aqui é quando a gente coloca no papel. Esse é o modelo que nós usamos em Houston. A primeira parte do projeto, quando a gente descobre o projeto, a primeira parte é mapeamento. Somos aventureiros entrando no futuro, precisamos de um mapa. E fazemos a pesquisa para criar um mapa. Depois criamos essas histórias. A segunda parte do projeto é o que vamos fazer com isso. Tentamos equilibrar o máximo de informação com o que estamos fazendo. Então, é apenas trabalho em conjunto e fazemos todo o projeto juntos. O que eu digo para os meus estudantes é que nada disso importa. Todas as coisas que nós ensinamos, como ensinamos para fazer scanning ou análise de dados ou tendência, nada disso importa. A formatação é um pouquinho diferente, mas eu vou dizer, nenhuma das teorias, nem todas as técnicas, mas à medida que você toca uma alma de um ser humano, seja um outro ser humano. Então, a gente pode saber todos os dados, a gente pode saber as tendências, mas não importa se a gente não sabe como olhar para outro ser humano e dizer, eu vejo você. Você é o que está vivendo essa tendência que eu estou falando. E os estudantes com quem eu falo, eles são os com os quem eu estou falando sobre o futuro. São pessoas verdadeiras. Então, eles têm que saber isso, como conhecem toda a informação também. Uma mulher chamada Emilia Melos, ela já faleceu, mas ela escreveu muitos livros, como foi Limite para o Crescimento, e ela disse que ela acha que existem 9 diferentes maneiras que a gente pode intervir no sistema. E a primeira vão descendo na importância. A primeira, no topo, é falando sobre dados. Quando você quer intervir no sistema, você faz com números. Isso é a maneira mais fácil para as pessoas entenderem. São os números, são os dados. Quando a gente passa para o meio, é quando a gente começa a entrar nas regras do sistema. Mudar as regras do sistema e você pode interrompê-lo. Agora, você chega ao número 1. É a mudança de paradigma, é a mudança da história na mente deles, dos modelos mentais. É fácil dar números para as pessoas, é difícil que mudem o seu coração. Isso é o trabalho difícil. Então, para levar uma pessoa através de tudo é muito trabalho. Muitas pessoas não acordam com números e vão direto a uma mudança de paradigma. Isso é um relacionamento importante. Em Houston, o trabalho que eu faço, nós dizíamos que a gente começa com os dados, mas queremos que as pessoas mudem sua maneira que vivem e acreditam para beneficiá-los, não apenas a eles, mas também a Terra, ao meio ambiente e os outros seres humanos do outro lado do globo. Ela também disse isso, Daniela Mero, e vou lê-la, porque não está traduzida. Aqueles de nós que tentam ajudar os outros a enfrentar o futuro estão, na verdade, envolvidos num paradigma e uma batalha. Estão procurando redefinir identidades sociais inteiras e objetivos. Não é uma tarefa fácil. Nós não podemos esperar que as pessoas desistam de ideias que gostam, a não ser mudança para uma ideia mais interessante, ideias que afirma que ainda tem um lugar e um objetivo no universo. Nossas ideias, literalmente, partem a vida de muitas pessoas. Já estamos em casa, no novo mundo que nós criamos para nós, mas outros não estão. Precisamos fazer que eles sejam bem-vindos. Eu acho que
Uma maneira maravilhosa de dizer o que eu faço como um futurologista. E quando ensinamos as pessoas a fazer isso, nós dizemos, estamos pegando toda essa informação, estamos entregando às pessoas dizendo, lá vai você, entenda então agora. Como é que você se sente com isso? Talvez muito animados, talvez com medo. Muitas das conversas que tivemos, pode ter muita informação incluída. Então, como podemos ajudar as pessoas a chegar ao outro lado? Como é que eu ajudo meus estudantes? Tenho 60 ou tenho 10 anos de idade. Como é que permito que eles cheguem ao outro lado? Alguém hoje fez uma pergunta numa das falas sobre o que você faz quando as pessoas ficam quietas, ficam apáticos ou deprimidos. Nós temos um ciclo que acreditamos que as pessoas passam por ele. Primeiro é cognitivo, você pensa. A gente faz vocês pensarem no futuro. Segundo é emocional, que pedimos que sintam o futuro. O terceiro é o mais difícil. É a crise existencial. É quando todos os problemas chatos e ruins se juntam e a gente se quebra todo, se desmancha. E é muito assustador. E quando você vê alguém que passou por um ataque de pânico, estão muito ativos, parece que estão saindo do seu corpo, flutuando para fora. Para que alguém se acalme, vocês podem fazer um exercício de se deitar no solo e tocar o solo. Eu já fiz um workshop que a gente deu tanta informação sobre o mundo para uma pessoa. Eu falei, deixa eu te abraçar, deixa eu botar meu coração perto do teu coração e lembrar que você e eu estamos aqui, a gente pode resolver isso. Com meus estudantes, às vezes a gente senta ao sol quando estão muito animados ou sentidos quando fazem um projeto. A gente senta fora, porque às vezes total montante de informação pode nos amedrontar todos. Portanto, quais são? Os dados estão nos dizendo. Isso é muita pesquisa que eu faço quando eu faço scanning. Existem coisas aqui como quem está usando as redes sociais. Os funcionários têm que ter solução de conflito. Os americanos estão dizendo que a informação que estão recebendo é imprecisa. Enfrentando a crise mundial de problemas mentais. Colapso tradicional da natureza. Isso é muita coisa que está acontecendo no mundo. E isso realmente é informação recente. O que nós estamos fazendo em Houston, nós vimos todas essas diferentes coisas e não pode ser apenas uma tendência por si só. Mas nós dizemos que nós temos que olhar tudo isso. E você precisa ver como eles interagem uns com os outros. Então, o que nós falamos de que isso é uma questão social, política, ambiental, social, tecnológica. Então, quando nós fazemos um projeto, temos que ver tudo isso. O que acontece quando as tendências começam a colidir? É por isso que inteligência artificial ainda não pode ver isso, porque precisamos ser capazes de julgar o tempo. Algumas tendências são muito rápidas e algumas são muito devagar. Então, precisamos saber quando essas duas tendências de diferentes áreas colidem, o que acontece. E eu vou falar para você muitas histórias. Bom, o que acontece quando essas tendências colidem? Então, não é só um setor, são todos eles. Então, eu penso que, por exemplo, temos a rodada de eleições que vai acontecer em poucos dias. E aí vamos pensar, o que acontece no Rio quando tem uma eleição? O que acontece quando tem uma mudança política nos Estados Unidos? Nós sabemos que isso influencia outros lugares. Nós sabemos disso. Quando fazemos esse projeto com os meus alunos, nós falamos, tira a tecnologia, coloca de fora. Nós sabemos que a tecnologia vai acontecer, não se preocupa com isso. Fala sobre o que está acontecendo nos outros pontos e depois botamos a tecnologia de volta. As crianças adoram robótica, eles querem falar disso o tempo todo. E eu falo, não, eu sei que tem robótica, mas espera aí um pouquinho. Nós falamos que as tendências realmente são dados do presente. Não tem dado do futuro ainda. Nós ainda não chegamos lá, não sabemos. Nós temos ideias. Nós pensamos que os dados vão ser alguns específicos, mas ainda não os temos confirmados. Então, o futuro ainda é incerto. Isso é para hoje. Isso é o que nós pensamos hoje.
Eu vou passar aqui para esses casos aqui, ou o formato do slide está ruim. Bom, o que nós fazemos é escrever histórias, nós fazemos o então, o que acontece? O que vai acontecer a seguir? A gente faz esse jogo. E depois? E depois? E depois? As crianças gostam de fazer isso. E temos isso na robótica também. Nós experienciamos o futuro, então nós perguntamos às pessoas como é que esse som tal vai se parecer no futuro? Como é que o gosto vai ser no futuro? Ou o que realmente a gente vai sentir de cheiro no futuro? Nós fazemos algumas experiências, são dados. Como que vamos experienciar isso? Como nós sentimos isso? Então, nós levamos essas pessoas a essas experiências, nós criamos estratégias e monitoramos. Agora, a minha especialidade sobre essa questão da morte é uma questão física da morte. Então, é interessante escutar Aubrey falando um momento sobre como que nós podemos estender a longevidade. Isso é o meu tópico favorito, falar sobre as pessoas não morrerem, mas, ao mesmo tempo, o que acontece com a Terra se nós não morremos? O que acontece com as nossas crianças que têm os recursos como têm? Então, o futuro é nosso. Isso é legal, mas peraí, um minutinho. Vamos falar sobre o que isso vai ser. Então, nosso artista amigo que estava aqui, ele falou, eu faço trabalho histórico, eu não estou pensando sobre coisas profundas, isso não é o meu trabalho. E o futuro está em todo lugar. Nós temos que pensar sobre as implicações dessas coisas. Nós também dizemos, eu não sou médica, eu não vou me formar em medicina. Algumas vezes você precisa de um futurista para ajudar a ser um médico, mas você tem que ser o especialista no seu campo, mas pense nas implicações das coisas que vocês estão fazendo. O que isso vai significar para alguém que está morando do outro lado da Terra? O que a minha morte significa para pessoas de 30 anos, por exemplo? Temos que pensar nisso. Então, o que eu acredito é que todo mundo tem o luto da morte em algum momento. Pode ser diferente, a pessoa pode sentir diferente, mas como que nós vamos fazer o luto de outros tipos de perda que temos? Quando seu filho está saindo de casa, ele cresce e sai de casa. Quando o seu casamento termina, ou quando o seu trabalho... Você pode até ser contratado para outro trabalho e se mudar para o Rio. Isso pode ser uma mudança ótima, mas ainda assim tem luto aí, porque você está deixando o mundo para trás. Então, a mudança e transição tem um componente emocional. E o que nós fazemos é falar com as pessoas que estão o tempo todo mudando. Nós falamos sobre as tendências, sobre os dados. E o que acontece é que uma emoção está acontecendo ao mesmo tempo. Então, quando eu comecei a perceber o trabalho que eu faço sobre morte e estar com as pessoas e ver que as famílias estavam morrendo, isso é muito similar quando eu vou a eles e falo, a indústria que vocês são parte, essa startup que você criou, esse futuro que você tem medo, pode tudo ir embora. E é uma informação dura para entregar como pesquisadora quando a gente faz os nossos projetos e workshops. É como se eu estivesse falando para eles que alguém está morrendo. Eu moro no Houston, Texas, nós temos um furacão toda semana. E a casa das pessoas ficam destruídas. E eu tive um problema. A minha irmã mais nova, eu tive luta, porque a minha irmã mais nova morreu de câncer quando ela tinha 30. E eu não esperava que isso fosse acontecer. Mas meus amigos, quando eles têm problemas com suas casas, eles falam, pelo menos não foi uma pessoa. E eu falo, mas você sente como se fosse uma pessoa. A sua casa, o lugar onde você tem memórias, sonhos e coisas que você pensa que vão acontecer, morreu. Então, o que eu penso que nós temos que fazer com isso? Isso é o que eu faço e que eu acho que muitos de nós podemos fazer, ou pessoas que se preocupam com o futuro. Parte é em relação aos dados, à matemática. Parte é o cenário e ter as pessoas sonhando sobre o futuro. E parte é sobre implicações. Então, aquela tecnologia linda que estão criando, como que isso vai impactar outras pessoas? Nós fazemos entrevistas, não é só uma pesquisa no computador, não, a gente conversa com as pessoas, entrevistamos essas pessoas. Nós queremos falar com as pessoas.
também é sobre ensinar as outras pessoas como que eles pensam sobre o futuro. Nós temos passos muito legais. E como que vamos fazer isso? Nós estamos experienciando tudo isso junto e nós também estamos fazendo um aconselhamento com as pessoas. Como que eles podem passar emocionalmente por isso tudo. Então, eu gostaria de dizer que nós construímos e nós somos parceiros e nós tentamos. Amanhã eu vou fazer um workshop e é sobre um card deck que eu criei. É um quadro é um deck. Eu vou ter 6 mini decks dentro e tem ferramentas sobre como falar sobre luto. Então, eu levo isso comigo para organizações. Algumas vezes nós usamos os cards atuais e algumas vezes são só as ideias por trás, para ajudar as pessoas a pensar sobre o futuro. Nós chamamos de um jogo. Isso, chamando de jogo, fica mais fácil. As pessoas não gostam de falar muitas vezes por que elas estão tristes ou por como é que estão os relacionamentos delas. Então, o jogo torna isso mais fácil. Eu também criei um quadro que se chama Hospício, Vigilância e Composto. Então, hospício é que nos Estados Unidos nós nos chamamos que quando a gente sabe que alguém vai morrer em 6 meses, então as pessoas vão para esse lugar e aí elas são atendidas quando elas morrem. Então, como podemos identificar as coisas nas nossas vidas para deixar morrer? Então, os relacionamentos, nós devemos ter o mesmo trabalho ou carreira para os próximos 30 anos ou nós devemos fazer alguma coisa diferente? O próximo é... Como é que a gente vai ficar próximo a algo que está morrendo? Como que vamos ficar presente? É muito difícil sentar perto de uma pessoa que está morrendo, uma pessoa, uma ideia, uma esperança. Então, é difícil fazer perguntas sobre coisas que estão morrendo. A gente sabe que muita gente, por exemplo, investiu muito dinheiro numa startup que não está funcionando. É muito difícil. Eu sei que você mudou para outro país e você achou que a gente ia ficar amigo e, de repente, a gente percebeu que não, a gente não devia ficar amigos. Mas tudo bem, porque agora você está lá e você tem que ficar lá. Então, é difícil deixar as coisas ir. Nós não lidamos bem com isso. E como que nós podemos compor isso? Como podemos traduzir isso em alguma coisa nova? Algumas vezes é importante nós deixarmos isso se transformar em alguma coisa nova. Eu acho que talvez seja o mais difícil, porque a gente tem a ideia de como as coisas têm que ser. E quando nós pedimos para as pessoas transformarem isso em alguma coisa nova, isso é difícil. Isso faz parte do projeto que eu crio. Como que podemos construir algo junto, algo novo junto? Existem habilidades para isso. E uma outra coisa que nós fazemos é a facilitação. Então, eu gosto de fazer a pesquisa, eu sou melhor no outro lado. Então, eu deixo meus amigos, eles são muito bons pesquisadores, e eu deixo eles por conta disso. E quando eu vou lá e estou conversando com a organização e falo, por que você está paralisado? Parte vai seguir nessa área e a outra vai para outro lugar. Como nós podemos fazer isso juntos? O que a gente tem que deixar ir? Eu tenho esse tipo de conversas difíceis. Eu gosto dos dados, mas eu gosto mais das pessoas que estão por trás dos dados. Então, nós contamos histórias. Temos diferentes tipos de arquétipos que nós usamos, muito sobre... nas comunidades a gente fala sobre isso. Então, quando pensamos que o futuro vai continuar como é, quando nós perguntamos às pessoas que tipo de futuro você quer, a pessoa fala, como é agora? E a gente fala, isso não é real. Isso não pode ser real. Somente no meu tempo, nós temos múltiplas palavras, temos pandemia, mesmo na vida da minha filha, pandemia, ela tinha 4 anos de idade, e isso foi muito ruim para o mundo dela, e o futuro não pode simplesmente seguir adiante. Então, nós dizemos que tem colapso, quando algumas coisas começam a falhar. E o novo equilíbrio é quando nós começamos a ir numa direção e alguma coisa é disruptiva, então temos que ver como que vamos continuar seguindo. E a transformação é vamos ir para a Lua. Tudo pode acontecer. Por exemplo, a Covid é um exemplo. Vocês podem ver o céu azul em algumas partes do mundo, porque a poluição... Tem alguns lugares que você não vê o céu azul por causa da poluição. Então, nós tomamos cuidados uns dos outros, a gente toma cuidado da saúde dos outros, nós estamos
tendo alegria em momentos difíceis. E queremos, então, voltar ao normal. E, então, voltamos ao normal. Então, a transformação, eu penso que é real e leva um momento duro para chegar lá. O meu futuro preferido é um sobre transformação. Eu tenho esperança nisso. Eu falei para vocês que os primeiros passos desse loop, o primeiro é mental, emocional, e o outro é a crise existencial. O outro lado da crise existencial é isso, alguma coisa que você consiga fazer junto, pensar junto, trabalhar junto. E eu gostaria de adicionar isso à ação. Nós dizemos que o último passo é a ação. O que você vai fazer agora? Como que a gente vai chegar lá? E isso leva muito sentimento nesse meio. Isso leva muito relacionamento. E eu acredito que os nossos sistemas e pessoas podem ser mais fortes e mais resilientes e mais saudáveis. Mas eu acho que isso tem a ver com deixarmos ir. Então, essa sou eu. Eu adoraria conversar com alguns de vocês. Eu vou estar aqui amanhã para o workshop. E antes de alguém aplaudir ou qualquer coisa, eu posso fazer um pedido? A gente pode tirar uma foto junto para eu compartilhar com meus alunos? Não os grandes, os pequenininhos, tudo bem? Tá bom, eu vou fazer isso. Thank you, Julie. Obrigada, Julie. Novamente reforçar com vocês que a gente faça perguntas objetivas para a gente ter o máximo de perguntas possíveis feitas, tá bom? Quem é a primeira pessoa? Então? Vocês estão bem preguiçosos nesse final de dia, hein? Vamos criar umas perguntinhas legais. Temos 3 já, então, tá? Hi, Julie. Nice to meet you. Oi, Julie. Muito bom te ver. É um trabalho muito legal estar aqui conosco. Minha pergunta é sobre... Nós podemos falar do futuro e muitas vezes é difícil convencer as pessoas a mudar. Então, como que podemos equilibrar o futuro e presente para que a gente possa liderar mudança? Ótima pergunta. Essa é a pergunta de $1 milhão. Se alguém aqui souber, vocês me falam, vocês pegam o microfone e falam aqui. Eu acho que nós temos que falar para as pessoas a verdade. E eu acho que nós temos que tê-los experienciando o futuro e sentir o futuro. E isso vai para além de só pensar nisso. Eu posso falar para você várias coisas, mas isso não vai te mudar. Isso é uma mudança de paradigma. Como podemos ter essa mudança de paradigma? Como vamos ter as pessoas acreditando numa coisa? E eu acho que muito é sobre falar para as pessoas a verdade. Eu amo que nós temos uma tecnologia que pode ser capaz de me manter viva. Eu quero viver para sempre. Eu não sei sobre você, mas eu quero. Eu quero poder comer comida no Brasil e ler livros legais. Eu gostaria muito de fazer isso sempre, mas isso pode ser ruim para o mundo, então eu tenho que estar ciente disso. E algumas vezes a gente está falando para as pessoas a verdade. Então, obrigada por essa tecnologia legal, mas eu não sei se a gente deveria ter. A gente tem que falar sobre ética e temos que falar para as pessoas como é que elas estão sentindo as experiências. Eu acho que isso ajuda. Mas se alguém souber essa resposta, vem para cá para o palco. Também, tá, gente? Só lembrando, quem quiser fazer em português, fique à vontade, ela está com tradutor simultâneo. Ele ali. Isso. That was a beautiful Essa foi uma fala maravilhosa e eu vou falar amanhã e o seu e o problema é que o seu workshop talvez seja no mesmo tempo que o meu, porque você é maravilhosa e eu gostei muito da sua clareza e realmente foi muito bom e temos que falar sobre o futuro com clareza. Eu gostaria de saber qual é o seu desejo. O que você gostaria de adicionar em termos de emoção, espiritualidade e a parte social? Bom, nós chamamos
STEEP são as iniciais, e vários grupos têm várias formas de fazer. Esse é o método que nós usamos em Houston. Então, a parte social, sim, é importante considerar emocional, psicológico. Colocamos tudo isso junto. Então, é difícil, porque tudo isso é humano no final. Mas, algumas vezes, eles estão numa camada sobre a outra. Quando nós ensinamos os estudantes, olha para aqueles que são mais o que eu coloquei antes. Então, o que está acontecendo no trabalho? O que está acontecendo na mídia social? Então, uma das minhas coisas favoritas estamos olhando para a inteligência artificial, claro, e nós estamos olhando como que a inteligência artificial está causando nas crianças para não acreditar o que elas veem na mídia social. Meu sentimento é que isso poderia ser ruim, que eles não estão acreditando no que está sendo falado. Mas o que eles estão vendo porque eles não acreditam, eles estão se engajando com outra parte. Eu não sei se aquele influencer realmente foi para o Brasil e viu as montanhas. Então, eles estão se distanciando. E nós estamos falando que pode, na verdade, ser uma coisa positiva, que nós ainda não temos clareza se a internet está falando alguma coisa real ou não. Então, muitas vezes que as crianças elas querem ver seus valores na mídia social, quantos likes elas estão recebendo nas redes sociais. Então, nós precisamos entender que as pessoas têm que ter seus valores mais uma vez. Nós pensamos em ciclos algumas vezes e estamos curiosos se eles têm que voltar a valorizar os seus amigos, o que eles falam, os seus professores, os seus pais. Então, quando nós temos valores, temos que entender e dar isso para as pessoas. Então, com a inteligência artificial, temos que entender que pode nos ajudar de alguma forma ou não. A gente ainda não sabe. Em 20 anos eu vou falar para você, mas hoje a gente ainda não sabe. A gente pode falar obrigada para Carol. Carol está aí, ela está dando água para as pessoas, está ajudando muito. Então, português. Por favor. Você mencionou que um dos caminhos para a mudança é falar a verdade, né? O que pode ser muito duro. E, ao mesmo tempo, você também fala né, com crianças pequenas, de 10, 12 anos. Fiquei curiosa para saber como é com as crianças pequenas. Trabalhando e falando sobre esses projetos. Então, as crianças, na minha aula, eles fazem o mesmo projeto que os adultos fazem. Então, eles fazem um projeto de pesquisa, eles gostam de pegar o futuro do futebol, o futuro de videogame. Alguns deles escolhem tópicos mais sérios. Então, alguns fizeram sobre o futuro da medicina, do bem-estar, e esse do bem-estar foi muito difícil, porque, à medida que eles estavam pesquisando, eles começaram a perceber como que as coisas podem ser ruins. E eu tive uma conversa com seus pais para falar para eles o que estava acontecendo no projeto, porque eu precisava da parceria com os pais, porque eles iam para casa e iam falar sobre coisas duras com os pais. Então, o que fomos percebendo à medida que o projeto foi passando, que nós temos uma questão tecnológica também. Como vimos de manhã, não vai ser pessoas saindo e voltando, ou destruindo suas vidas, coisas assim. Então, foi uma conversa difícil com eles, mas eu também penso que dando a eles e mantendo a informação longe deles, isso também não vai ajudar. Fazendo em formas que eles possam estar maduros o suficiente para entender, vai ajudá-los para o futuro. Eu tenho uma filha que ela tem 10 anos, ela não quer assistir minha aula. Mas eu tenho conversas com ela sobre o meu papel como uma mulher branca no Sul, na América, e como que eu posso usar a minha voz e o meu rosto branco para ajudar outras pessoas que não se parecem ou acreditam como eu. E ensinar essas crianças isso, porque os pais estão ocupados, estão trabalhando, e o fato de eu ter essas crianças na sala de aula, isso me permite ter esse tipo de conversa com elas. E fazemos numa forma, eles ganham balinha, fica uma forma muito lúdica. Então,
eles têm debates éticos, eles debatem uns com os outros sobre a questão de ética na pesquisa, inteligência artificial, coisa assim. E eles recebem balinhas no final, mas nós fazemos com que seja divertido e nós também tentamos ter conversas sérias. Então, eu compartilho com os pais para dizer, essa aula não foi como a outra aula ou não é como outras, e tudo bem. Thank you, Julie. Quando eu for tossir, vou fazer um negócio assim, porque eu tô aqui assim, tentando prender a tosse. É alto esse microfone, né? A gente tem mais 2 perguntas finais. É tão bom ouvir a Julie, né? Dá vontade de ficar aqui ouvindo mais e mais. E é uma pena, mas eu queria dizer para vocês que amanhã ela tem uma oficina às 10 da manhã. Então, quem vier... desculpa. Ao festival amanhã, 10 da manhã, a Julie tem a oficina dela e a inscrição é aqui no balcão da Praça Cinza e tem que chegar com um pouquinho de antecedência, tá? Vamos para as 2 perguntas finais, que eu já vou deixar estabelecidas. Você vai fazer e quem vai ser a última? Você que levantou primeiro, tá? Você faz para ela depois ali no off, entendeu? De forma VIP. Tá bom, por favor. Hi, Julie. I see you're taking... Oi, Júlia. Eu sei que você vê o futuro do dentista também. Eu nunca tive aparelho. Então, eu também tenho um workshop amanhã, sim. E é sobre as deepfakes e inteligência artificial. Eu entendo que você trabalha com empresas e o que acontece quando tem um conflito de interesse entre o que é bom para a empresa e o bem comum? Como que você tem esse tipo de coisa? Excelente pergunta. Nós falamos para eles que nós vamos trazer alguns tópicos duros. Nós temos, quando fazemos esses projetos, temos uma conversa inicial e falamos. Isso é o que nós pensamos que queremos fazer com o projeto. O que você pensa? É um mapa de domínio. Nós falamos com o governo local, com governos locais, e falamos para eles que vamos fazer esse projeto. E a pessoa que estava a cargo disso falou, não fala sobre o meio ambiente, não fala sobre educação, não fala sobre a diversidade, equidade, inclusão. São tópicos muito controversos. E meu líder e eu, a gente estava conversando por texto, um do lado do outro, e falamos, desculpa, é sobre isso que nós vamos falar. Isso é literalmente para isso que você me contratou. E eu falei isso de uma maneira legal. Eu falei, tá, eu acho que a gente pode tentar evitar isso, falar sobre o meio ambiente, mas nós vamos fazer isso. E, no final, nós fizemos outro projeto sobre o futuro da inteligência artificial e eles decidiram usar a inteligência artificial, a sua informação, era um governo local diferente. Eles usaram, então, essa inteligência artificial para decidir no laboratório que livros que eles iam escolher, na biblioteca, desculpa. E eu tive um momento difícil. Então, isso é quando os valores e as coisas começam a colidir. Então, como uma facilitadora e uma consultora, eu tenho que decidir. Eu tenho que te ajudar a ir para o futuro ou não? Então, isso não é uma coisa que eu teria escolhido. Então, é o que eles nos falam. É o que eles querem fazer. E, realmente, isso é muito triste. Então, eu tenho que ter o luto desse futuro, porque eu tenho que ficar como um container para eles, para que eles possam pensar a respeito de coisas duras. E eu acredito no universo, em Deus, em coisas que estão por aqui. E eu vou fazer o melhor que eu posso, falando para as pessoas a verdade. Mas eu tenho que ter o luto também. Obrigada pela sua apresentação, foi muito inspiradora. Desculpe pela sua irmã também. Perdi a minha mãe de câncer também. Eu entendo muito bem o que você está falando. Eu que adorei da sua apresentação. Você tem 2 conceitos diferentes, você faz uma fusão. Falamos sobre passado e futuro, sobre emoção, racional. Eu gostaria de ouvir sua opinião quando estamos falando sobre o indivíduo versus a comunidade, porque eu não sei se sou muito cética, mas eu sinto que com a tecnologia nos anos recentes, embora tivemos a pandemia, nós sentimos o sentido da comunidade. Eu não sei se vocês têm também esse desafio
nos seus projetos, nos seus estudos. Eu gostaria de ouvir falar sobre isso. Sim, e é uma ótima pergunta. Quando eu estava descrevendo isso, como a gente... Nós somos contratados por grandes empresas que realmente não querem futuros, mas eles pensam que querem. Então, nos chamam para alguma informação, como eu estava falando agora. O que nós falamos, do outro lado, passando sobre o emocional, é que você tem que entrar em ação. E a melhor coisa para você fazer é estar numa comunidade com outros seres humanos. Até meus estudantes na sala, na aula, que vivem no globo inteiro, eu falo, encontre alguém que você possa conversar sobre tudo isso. Ninguém quer almoçar comigo, porque eu falo coisas como isso, né? Você quer viver para sempre? Diga por quê. Eles fazem piada sobre isso quando eu falo sobre essas coisas, e isso é meu trabalho. As pessoas na universidade somos todos assim, meio doidinhos. E quando eu saí da escola, então vai para sua coisa de futuro, a gente vê você semana que vem. Então, em parte, lembrando as pessoas que são seres humanos, como terem essa conversa que existem seres humanos por trás dos números de dados, mostrando o impacto das suas opções, falando como um cientista e dizendo, essa tecnologia é muito boa, eu posso falar com você o que vai acontecer, eu posso falar com você sobre o possível futuro, sobre essa opção. Pode ser dizendo um ser humano decente, lembrando as pessoas que se importem uns com os outros. Então, às vezes, quando a gente... Vamos ser justos. Naquelas grandes empresas, naqueles grandes sistemas, são pessoas também que existem. Então, falando com essas pessoas, conhecendo e descobrindo por que acreditam no que estão fazendo. Eu contei uma história quando me chamaram e falaram, vocês vêm ao Brasil? Eu disse, sim, eu vou para o Brasil. Eles falaram, me conta umas histórias dos grupos que você trabalhou. E eu tive uns 10 segundos e... um dos grupos que estão fazendo um projeto sobre o futuro de inteligência emocional. E era um chefe de polícia e ele jogou o seu fone e falou, está tudo errado. E eu fiquei, meu Deus, tá, tudo bem, me diga mais. E o que aconteceu na conversa é que ele falou comigo que seus netos não queriam falar com eles, queriam estar só no celular. Essa mulher está sempre no celular. Então, o que nós chegamos depois de 20 minutos foi o que eu falei. Eu acho que vocês devem estar chorando a perda da sua comunidade. Não é sobre o celular que você está reclamando, é sobre a atenção, a disrupção nos seus relacionamentos, que você não se sente avaliado. Você é o chefe de polícia, você está encarregado, você tem um grande trabalho, mas você sente como você não importa. Então, eu acho que está ajudando a lembrar as pessoas que você tem uma comunidade, você tem pessoas em torno a você, a desafiar você, lembrando-nos que não é apenas são os dados, mas são as pessoas por outro lado dos dados, e convencendo as pessoas essa mudança de paradigma, passando pelos passos dos dados e depois para as mudanças de paradigma.